bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fortinet Brasil Podcast. Eu sou a Poli e você deve saber que por aqui o que não falta é assunto interessante para quem ama tecnologia, inovação e, claro, cibersegurança. Para quem está chegando agora ao nosso canal no YouTube ou escutando por uma plataforma de áudio pela primeira vez, já fica o convite. Siga as nossas redes e não perca as novidades. E para quem já é de casa, vai o lembrete de sempre. Curta, compartilhe e principalmente escreva dando sua opinião ou sugestão. Hoje, a nossa conversa vai caminhar sobre um tripé que é muito importante para o nosso convidado e que impacta todas as organizações: pessoas, tecnologia e estratégia. Para isso, temos o prazer de receber João Marcelo Costa, CIO da RD Saúde, um ecossistema de saúde integral com mais de 3.000 farmácias em todo o Brasil, além de integrar soluções B2B e plataformas digitais. Ele vai nos contar sobre a sua experiência em transformação digital e estratégias de negócio. Mais do que o João gosta de falar mesmo, é de pessoas. Seja muito bem-vindo, João, ao nosso programa. Agradecer primeiramente o convite, da Fortinet, da Fernanda. Valeu, obrigado. Espero que seja um bate-papo aí que, de alguma forma, agregue alguma coisa para a galera que vai estar ouvindo, né? Vai ser sim, até porque a gente já vai começar falando aqui um pouco sobre a sua trajetória. No nosso alinhamento você trouxe um pouco sobre a sua história e eu mesma já consegui tirar algumas lições. Então eu vou pedir para que você comece contando um pouco sobre a sua história com tecnologia e puxando também aí como que você chegou na RD Saúde. Bom, eu tenho formação em ciências da computação pela Brás Cubas. Eu vou falar um pouco sobre essa história rapidamente. Depois eu fiz pós-graduação em gestão de projetos, desenvolvimento de sistemas, e tenho MBA na FIA-USP, mais focada em negócio, em gestão estratégica de negócio. A minha entrada na área de tecnologia é bem interessante. Eu comecei como office boy de uma escola de computação chamada Bits e Bytes, né? Eu nasci em São Paulo, mas depois, na minha adolescência, eu fui criado em Arujá, que é uma cidade bem próxima aqui de São Paulo. E aí eu era boy. Nessa época era complicado, porque eu era boy no período da manhã, à tarde eu treinava, eu jogava futebol na Portuguesa, e depois à noite eu estudava. E como eu fazia o trabalho muito rápido de boy, eu ficava muito tempo ocioso. Então esse tempo ocioso eu pedia para a galera lá da escola deixar eu participar das aulas. Então eu comecei a ter aulas de computação de graça, né? E aí num belo dia, depois passado, sei lá, uns 6 meses, a professora faltou. E aí o pessoal ficou preocupado, né? Vamos cancelar as aulas. Eu falei, não cancela, deixa eu dar aula. Os caras, pô, mas você consegue? Eu falei, consigo. E aí eu fui, dei a aula, foi tão legal que acabaram me contratando como professor. Eu tinha, naquela época, 16 anos, 15 para 16. Então aí a minha história com tecnologia começou por aí, comecei a me interessar. E daí em diante, eu acho que um trecho super legal da minha carreira foi a entrada no Grupo Pão de Açúcar. Eu acho que foi uma grande escola que eu tive, né, do varejo brasileiro, na década de 90. Então, a CUT se engana, eu já tenho mais de 32 anos trabalhando com tecnologia. E eu fiquei 15 anos no Pão de Açúcar, passei praticamente por todas as gerências, enfim, e áreas de infraestrutura, sistemas, enfim. E eu tenho muito orgulho de falar de um trabalho que eu fiz no Pão de Açúcar, independente da área que eu estava atuando. O grupo cresceu basicamente através de aquisições, né? E toda vez que a gente fazia algum tipo de aquisição, precisava de alguém para fazer a integração dessas empresas, né? Eu fiz a primeira, uma empresa menor. Aí quando veio a segunda, eu lembro até hoje, o Abílio perguntou, por quem fez a primeira? Foi o João, então vai o João. Então foi tipo uma espécie de maldição, sabe? Foi criando uma cultura. Toda vez que tinha uma aquisição, eu ia lá coordenar. Então eu coordenei 14 aquisições, 14 empresas. Bastante coisa. Eu vou falar nomes aqui que talvez você não conheça: Paz Mendonça, Acesso Supermercados, Sendas, o Mapping, enfim, e por aí vai. Por que eu gosto de destacar isso da minha carreira? Porque foi uma época que, de fato, eu deixei de ser tecnólogo para ser, de fato, um gestor de pessoas. Porque você não faz integração entre duas empresas
só dependendo do meu time. Meu time era muito bom. Depois que eu comecei a fazer esse trabalho, eu tinha essa liberdade de escolher as pessoas que eu quisesse. Então eu pegava a pessoa que eu quisesse da área de infraestrutura, de suporte, de rede, de sistemas, enfim. Então a gente montava ali um Dream Team para poder fazer esse trabalho, né? Mas eu tinha o outro lado, de uma empresa que tinha acabado de ser adquirida, pessoas fragilizadas, porque não sabiam o que ia acontecer com o emprego delas, e geralmente... Com medo, muitas vezes, né? Sim, geralmente essa área de tecnologia ela era dissolvida, a gente geralmente incorporava tudo no Pão de Açúcar. E essas 14, todas elas tiveram sucesso. Então, foi uma época que eu aprendi que você tem que entender de tecnologia, mas você tem que saber lidar com as pessoas. Então, eu fiz um trabalho assim com muita ética, muito respeito. E eu também ganhei eu tive uma admiração muito grande por essas pessoas, porque todas elas me ajudaram a fazer esse trabalho de integração dentro do prazo. Eu lembro que as maiores empresas a gente demorava no máximo 4 meses, trabalhava de domingo a domingo para poder fazer esse trabalho. Então, acho que foi realmente um marco na minha vida. E depois disso, eu acabei passando por vários varejos. Trabalhei ainda no varejo alimentar, depois cash and carry, varejo ótico, varejo de moda, que foi minha última experiência antes de entrar na RD Saúde. E na RD Saúde, eu acho que eu tenho certeza que é a empresa que tem o propósito mais legal que eu já trabalhei até agora, sabe? Que é essa história de você contribuir por uma sociedade mais saudável, que é gente que cuida de gente, a gente de fato tem uma preocupação legítima, né, de como que a gente pode contribuir para que a saúde no Brasil seja melhor. E a gente sabe que ainda ela é relativamente precária, ela é boa para poucas pessoas, mas por tudo ainda tem muita coisa para fazer. Então, estou bem feliz. Em resumo, essa é a história, sabe? É como que eu cheguei na RD Saúde. Enfim, eu brinco que a gente conversa com muita gente, a gente vai falar daqui a pouco, né, de pessoas, e eu sou muito questionado. Pô, mas como que você chegou lá? Não é no bingo. Você não vai ganhar no bingo. Opa, é CIO. Não é um sorteio. Eita, que beleza. Não é. É muito trabalho, não tem muito segredo. É você, de fato, trabalhar com espírito de dono, como se você fosse, de fato, dono daquela empresa, não olhar para o umbigo, fazer tudo sempre pensando na companhia, e aí os resultados aparecem. Eu acho que o caminho é esse. Ou seja, você começou de uma forma até que improvisada ali, né? Entrando na área de tecnologia, dando a aula lá que você não esperava, gostando disso, entrando para o setor e descobrindo outras paixões, e entre elas, gerir pessoas, né? Integrar pessoas. E aí na RD você consegue juntar as duas coisas, né? Tecnologia e pessoas, né? Importante também, eu sempre fui autodidata, eu sempre gostei muito de ler. Então, nessa época da Bits Bytes, né, eu lia muito, então eu tinha muito acesso a livros, eu lia bastante. Então, eu não esperava, né, de fato, virar professor tão cedo, mas eu estudava bastante. E ali eu percebi que eu tinha muita facilidade para aprender e, de fato, entendi que eu gostava de tecnologia, né? Isso é outra coisa, é importante você fazer o que você gosta, né? É mais do que meio caminho andado. E eu percebi que eu falei, pô, esse é o caminho, é por aqui que eu vou. Então, enfim, tô aqui, acho que deu certo, né? Tá indo bem. E a não só aprender, como passar o conhecimento, né? Porque quando você é professor, é uma das coisas mais importantes e uma das profissões mais admiráveis, né? Você ter a capacidade de aprender e compartilhar esse conhecimento com outra pessoa, que não deixa de ser também uma skill essencial para um gestor. E aí, até seguindo aqui já entrando no tema, né? Você, no seu discurso, falando sobre a sua trajetória, você falou sobre em muitos momentos eu precisei analisar ali as pessoas para entender quem tinha quais habilidades e montar um Dream Team. Precisei contar com o apoio de outras pessoas. E aí já é um gancho para a pergunta que eu tenho aqui sobre parcerias estratégicas. Então, na nossa conversa, você falou bastante também sobre isso, né? Sobre a importância de você ter parceiros dentro da empresa, ou seja, outros times envolvidos, mesmo você sendo ali da área de tecnologia. Acho que por muito tempo ficou o mito de que, não, o time de tecnologia trabalha muitas vezes ali sozinho. Acho que hoje em dia caiu,
porque as pessoas começaram a perceber a importância de você tratar com outras áreas para criar um novo processo, estabelecer uma cultura centrada ali em pessoas, em tecnologia. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância dessas colaborações e como que esse processo se encaixa na rotina de trabalho da sua equipe. Tá. Vamos lá, não existe uma receita de bolo, tá? Tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, eu conheço empresas que têm um percentual de internalização de processos e tecnologia enorme. Então, depende muito de muita coisa, de nível de maturidade da área, nível de aceleração que o business está te pedindo com relação à tecnologia, né? Então, só tomar esse cuidado que não existe uma regra. Eu acho que assim, falando da RD Saúde em específico, quando eu fui chamado, claramente eles me pediram a missão de acelerar a transformação digital da empresa, ponto. Já existia essa missão desde o início, Desde o início. E ao longo do tempo, por isso que eu gosto de falar que não existe certo e errado. Ao longo do tempo, a RD ela privilegiava os processos internos, era uma empresa muito para dentro, né? E de certa forma, se você for analisar, teve sucesso, porque estou falando da minha chegada em 2020, que foi um pouquinho antes da pandemia. A empresa já vinha 10 anos consecutivos na liderança e fazendo um número melhor que o outro ano após ano. Mas em 2020 a empresa de fato resolveu investir pesado na transformação digital, na digitalização da jornada do cliente. E aí você precisa definir uma estratégia, que eu acho que é isso que às vezes falta em algumas áreas, algumas empresas com quem eu converso e que eu acabo tendo o entendimento que você acaba fazendo um planejamento muito de curto prazo, olhando só para o ano seguinte. Tem que tomar cuidado. Tecnologia, apesar que o dia da tecnologia foi agora, dia 19, Sim. né? E eu recebi uma brincadeira, uma figurinha, adoro figurinha. É bom demais, né? Olha, tem que conversar com a Fernanda, que A ela Fernanda gosta também. gosta de figurinha, mas acho que eu sou melhor, tenho mais. E aí, eu recebi uma figurinha de um pastel, né? Porque a gente tem essa fama de pasteleiro, de fazer o pastel, de entregar rapidinho. Brincadeiras à parte, nem tudo você resolve com a dinâmica, com a velocidade, às vezes, que o negócio quer ou precisa. Então, a gente desenhou um planejamento estratégico a partir dali, eu acho que foi muito importante, e uma das partes desse planejamento falava das parcerias estratégicas, né? E aí, falar um pouco também, remeter à última pergunta que você fez da minha história, a gente não faz nada sozinho, né? Não só o time, mas essas parcerias também são muito importantes. Eu tenho muito orgulho da história que eu desenhei e das parcerias que eu formei, porque não é só empresas e pessoas competentes, são empresas e pessoas éticas e que têm valores muito parecidos com os meus e das empresas por onde eu trabalhei, né? Interessante. Então, isso dá o fit para que de fato você tenha sucesso. Porque você pode até ter uma empresa muito competente, mas se os valores dessa empresa ela não bate com você, com o seu time, principalmente com a empresa onde você trabalha, vai ser muito difícil Não se sustenta, né? você conseguir ter sucesso. Então, eu tenho bastante orgulho que ao longo do tempo você vai conhecendo, né, as empresas e você vai formatando esse núcleo de parcerias estratégicas. Então, no caso da RD Saúde, foi fundamental. Fundamental, assim, o trabalho que nós fizemos em 4 anos, eu estou falando 4 anos porque 2020 até 2024 está se encerrando um ciclo muito pautado em sustentação, estruturação. Eu brinco que foi o trabalho de enterrar cano, né? A gente precisa ter alguns trabalhos de fundação para justamente você prever depois a aceleração que a gente ia dar no negócio, e é exatamente isso que está acontecendo agora. Então, acho que foi um trabalho muito bem feito, e se a gente não tivesse empresas, por exemplo, como a Fortinet, que ajudou, por exemplo, na reestruturação de toda a rede, SD-WAN, etc., a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou. Hoje a gente atende mais de 1 milhão de clientes nas lojas e mais 1 milhão de clientes no digital. Eu lembro quando eu cheguei em 2020, quando falando de digital especificamente, era menos de 2% da venda da companhia. Hoje a gente já está chegando quase a 20% da venda da empresa só no digital. Então essa escala você tem que fazer com tecnologia. Você não consegue fazer sem tecnologia, né? Tecnologia é base para um crescimento exponencial como esse, né?
E foi através das parcerias que a gente conseguiu acelerar. Então, em 4 anos, fazer toda a transformação que a gente fez, com a qualidade que a gente fez, só com gente boa, tanto do time interno quanto dos parceiros. Então, eu acho que aqui você tem que colocar muita experiência aí de como que você formata esse plano, né? Outra coisa importante, a gente às vezes fala de parceria, mas a gente tem mania às vezes de tratar o parceiro como fornecedor. Toma cuidado. Por quê? Às vezes, se você vai fazer um bid e de fato você vai privilegiar só preço, não existe certo e errado, tem empresa que tem que privilegiar preço, mas é muito importante você colocar no peso das suas avaliações experiência daquela empresa, conversar com as empresas por onde aquela empresa já prestou serviço, entender como que é o relacionamento, afinal de contas é um casamento, né? Não é uma parceria pontual que você vai falar com o parceiro uma vez ou outra. Ele está todo dia com você. Na verdade, eu até nem distingo quem que é interno, quem que é externo, assim. É tudo feito muito junto, né? Então, acho que é isso. É você ir além da tecnologia, ir além das competências técnicas. Você tem que avaliar outras coisas, principalmente valores, para que dê fit com a empresa que você vai trabalhar. E no caso das parcerias, eu acho que foi fundamental. Eu não vou citar todas elas, mas uma das principais, sem dúvida nenhuma, foi a Fortinet, que conseguiu estabilizar assim, numa velocidade bastante grande todo o trabalho que a gente fez de revisão da rede da companhia, que abrangia já as 3.000 lojas, os CDs, enfim. Foi um trabalho magnífico. Ah, muito legal ouvir isso. Fico muito feliz, inclusive. Teve 2 coisas que você trouxe na sua fala que reforça um pouco da sua trajetória também. A primeira delas, você falou, é importante que os valores sejam os mesmos. E na parceria também isso acontece, né? Não só internamente, mas externamente também. E aí você trouxe até o exemplo, no fim do dia é como se fosse um casamento. Então eu preciso enxergar o meu parceiro, eu preciso que ele também tenha ali sinergia comigo em outros temas, né? E Então, não dos delegue, valores da né? entrega. Porque Sim. não delegue para a área de compras, não delegue para a área de suprimentos. Toda grande empresa tem essa área e é super importante para trazer compliance, para trazer um processo bastante profissional para você avaliar as oportunidades e as parcerias. Mas é importante que você esteja junto. Sim. Né? Não delegue. Acho que é muito importante estabelecer essa parceria junto com essas áreas para que esses processos sejam feitos em conjunto. Até porque quem conhece tecnologia não vai ser a área de suprimentos. Vai ser você. Né? Então eu vejo em algumas coisas também por aí que existe muita delegação. Não que eu não gosto de delegar, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu acho que parceria estratégica é algo que o CIO, os principais líderes de tecnologia precisam estar muito próximos, é muito importante. Eu ouvi isso, inclusive, num evento que a gente teve aqui na Fortinet na semana passada, com CISOs também, e eles falaram a mesma coisa. A gente precisa cada vez mais envolver outras áreas, os nossos parceiros. É um trabalho a 4 mãos. Isso que você falou é importante, não é só delegar, né? Você tem momentos que você precisa delegar, mas a maioria das vezes é uma construção conjunta, porque a visão que você tem sobre tecnologia, o outro não tem. E aí cabe a você fazer esse papel também ali de evangelização, assim como o outro também vai trazer expertises e informações que ele tem que você não tem, né? E aí, já seguindo para a próxima pergunta, na sua fala, você falou que o momento em que a RD entrou no processo de transformação muito grande foi em 2020, né? Quando vocês começaram a olhar mais para isso. 2019 para 2020, que é antes da pandemia. E aí eu imagino, porque assim, a gente fala, foram 4 anos, mas gente, o período da pandemia pareceu que a gente viveu 10 anos, pelo menos, em 1,5, 2 anos ali, né? Porque aconteceram muitas coisas, e eu imagino que também para vocês, muitas coisas precisaram se acelerar por conta disso, porque vocês tinham clientes para atender em um momento adverso, né, atípico às realidades que nós conhecíamos. E aí teve uma frase que você trouxe que, sim, é bom a gente falar de tecnologia, mas a gente precisa entender ainda mais sobre pessoas.
Até porque isso é o mais importante no final do dia, porque são elas que fazem a diferença. E aí eu queria que você comentasse, até antes da gente entrar nesse tópico da pandemia, sobre a importância de investir no desenvolvimento das equipes. A gente acabou de falar de parcerias, e o quão importante é você ter pessoas, outros times, fornecedores, né, parceiros que nos apoiem, mas também a importância de se investir, por exemplo, em letramento digital, considerando também, por exemplo, diferentes gerações, culturas que estão atuando ali diariamente no mercado de trabalho de hoje. Então, como que você equilibra essas questões de cultura e estratégia, pensando ali em engajar o time e ter sucesso? Vamos lá, vou até respirar aqui para falar. Né? É um tema que dá para falar muita coisa. Eu estou há 4 anos na companhia, de longe é o maior desafio profissional que eu tive na minha carreira, uma empresa líder de mercado, com uma ambição enorme de atuar no mercado de saúde. E eu entrei no meio de uma pandemia, né? Eu lembro que eu fiquei uma semana trabalhando fisicamente na RD, e depois de uma semana eu tive que despachar todo mundo para casa e todo mundo trabalhou remotamente. Então você iniciar uma transformação dessa, onde você tinha que naturalmente estabelecer uma estratégia e revisar tanto a parte de pessoas quanto de processos de tecnologia, não é fácil. Porque geralmente eu sou de uma geração que eu gosto muito desse olho no olho, né? É importante esse olho no olho para você estabelecer as alianças, você até aprender. Como que você vai aprender a cultura de uma empresa? E olha que eu sou um defensor fervoroso do online, sabe? Do remoto. Então hoje a gente tem um processo híbrido, 3 vezes por semana no escritório, 2 em casa, mas tem grupos de trabalho que eles ficam full home office, tá? Que é o caso, por exemplo, do desenvolvimento, dos devs. Mas para a gente que é líder, a liderança está distante, está longe do campus, a gente tem um campus bem bacana que a gente acabou de reformular, faz diferença. Mas enfim, a gente começou então essa transformação 2 anos na pandemia, né, só pelos quadradinhos ali do Zoom, do Teams. Começou no Zoom, agora a gente Teams, né? E depois, mais 2 anos que para mim também foram bem difíceis, porque aí a gente voltou para o escritório, mas eu também passei por um processo pessoal bem difícil, bem complicado com relação à saúde da minha esposa. Então, foi um período que eu precisei de muito apoio das pessoas. Né? Então, em alguns momentos, falar para você que eu estava 100%, difícil. Né? Então, ali eu falei, pô, aqui já fiz um trabalho muito legal, que é de fato ter um time que é competente, é engajado, mas ele não trabalha só pela empresa, ele tem que trabalhar por você, né? Quando as pessoas de alguma forma têm essa afinidade, essa empatia, o resultado é outro. Sim. É outro. E aí eu vou falar um pouco do que eu aprendi. Pô, mas como que você chegou nessa fase, nesse nível de maturidade em trabalhar com as pessoas, né? Esse ensinamento eu recebi lá do Abílio, lá atrás, na época do Pão de Açúcar. Ele falava 2 coisas, depois eu vou traduzir na linguagem mais corporativa. Claro. Mas ele falava, olha, para você ser um bom líder, primeiro, atrapalhe pouco. Tenta atrapalhar pouco. Tenta atrapalhar pouco. Se não vai ajudar, tenta não atrapalhar. Pouco. E a outra coisa que ele falava não torne a vida do outro um inferno. Né? Agora eu vou traduzir para a linguagem corporativa. Eu acho que, primeiro, você atrapalhar pouco quer dizer que você precisa dar autonomia. E assim, eu cheguei até aqui com muita autonomia. Todas as empresas que eu passei foram presentes de Deus que eu recebi, porque todas elas eu consegui desenvolver o meu trabalho, sempre tive muita autonomia para fazer o meu trabalho. Evidentemente que a gente erra e é só assim que a gente aprende. Sim. Tomar cuidado, porque hoje às vezes eu escuto, não pode errar, isso não existe. Não. Né? Inclusive o erro faz parte do processo de inovação, né? E de transformação. E você tem que ter o time certo. Se você tem o time certo, você vai dar autonomia, ele vai sair do outro lado. Ah, mas eu não dou autonomia porque não confio no time. Então você tem um outro problema. Você tem que repensar o seu time, você tem que repensar como que você estruturou essa equipe, porque de fato equipes de alta performance são equipes que têm autonomia, né? E essa galera que está chegando agora, ela quer pista. Sim. Né? Ela quer a estrada.
E a outra coisa, quando ele fala de não tornar a vida do outro inferno, nós como líderes, a gente tem uma responsabilidade e às vezes a gente não percebe, sabe? Sobre o clima da empresa. Então, o líder ele tem um papel fundamental para, de fato, trazer um clima bacana. Pressão por resultado, hoje cada vez mais a gente tem que fazer mais rápido, a gente vê toda a transformação digital trouxe muita coisa boa, Sim. mas ela trouxe um nível de aceleração para a vida da gente, no cotidiano da gente, Imediatismo, né? absurdo, né? Sim. Então, se a gente não cuidar disso, e a gente percebe, começa a aumentar volumes de burnouts, etc., a gente tem essa responsabilidade de trazer um clima bacana para a companhia. Então eu vou até adiantar uma coisa que eu ia falar, que são as reuniões que a gente chama de skip level, né? Que é você não fazer só conversas com as pessoas que de alguma forma respondem para você diretamente, né? Você tem que criar ritos para de alguma forma você se aproximar dessas pessoas. No meu caso, são mais de 1.000. Se a gente não criar esses ritos, é muito difícil, perde, né? Se perde. Sim. Então, eu tenho, por exemplo, o Café com o João, que é uma forma de eu me aproximar dessas pessoas, né? De fazer um café só com dev, fazer um café só com QA, fazer um café só com analista. É muito bacana. E a gente não fala só de trabalho, a gente fala de tudo, fala de futebol, fala de cinema, né? Porque as pessoas se enganam, acham que trabalho é só para falar de trabalho, calma, né? E uma coisa que eu sempre pergunto para eles, as respostas estão melhorando. Mas quando eu comecei esse exercício, eu me assustei um pouco. Qual que é o percentual, por exemplo, seu, enfim, de quem está ouvindo a gente, que você gasta para falar de pessoas na tua semana? Pega a sua agenda e olha, compromisso por compromisso. E aí você tem lá o total de horas na semana, quantas horas por semana você gasta, você investe, melhor dizendo, né? Para falar de pessoas. Agora não vale projeto. Eu sentei com a Lê para falar do projeto XPTO. Isso não vale. Isso é trabalho. Estou falando para falar de carreira, para falar se ela está bem, para perguntar o que você pode eventualmente ajudar. É muito pouco ainda. Está melhorando. Está melhorando. O tempo está passando, eu vejo que as pessoas começam a se preocupar de forma legítima com isso. Mas elas acham que fazer uma reunião sobre projeto é de alguma forma cuidar da pessoa. Não é. São assuntos bem distintos, diferentes. Pode ser até um café para bater papo e dar risada e contar piada. Não tem problema, né? Faz parte também para você manter um bom clima de trabalho. Então, eu acho que essas duas coisas, apesar de serem dicas bem singelas, se você aprofundar e de alguma forma você conseguir colocar esse negócio no dia a dia, faz muita diferença. Dá autonomia, ter o time certo e você se preocupar de forma legítima como que você contribui para ter um clima bacana de trabalho. As pessoas precisam trabalhar felizes. Lá atrás, há muito tempo atrás, eu participei de uma palestra da Walgreens e tem uma parte da palestra que me tocou, que eles mediam o nível de felicidade dessas pessoas. E eles fizeram alguns experimentos, a pessoa que está mais feliz, ela produz mais. Ela é mais engajada, parece meio óbvio, né? Transparece mais, contagia mas a gente não se preocupa pessoas. muito Sim. com isso no dia a dia. Acha que é papo do RH, do time que cuida ali de pessoas, né? Que tem o nome de cuidar de pessoas, quando na verdade é de todos, Exato. Né? E a outra coisa, para falar de pessoas, tô lembrando aqui de algumas coisas bacanas para dividir com vocês. Ao longo da carreira eu tive algumas desilusões, né? Eu perdi pessoas que eu gostava muito, pessoas que eram muito competentes, né? Pessoas do bem, né? Mas perdi por quê? Tem que tomar cuidado porque hoje é fundamental e a gente conseguiu, até mérito do time, né? A gente ganhou credibilidade para poder reivindicar isso e a gente conseguiu criar a carreira Y. Por que é importante? Eu estava falando das desilusões de pessoas que de alguma forma eram muito competentes, aí você fala, pô, eu preciso remunerar melhor essa pessoa, ela merece. Aí o que você faz? A pessoa é analista, ela de alguma forma ela desempenha um papel mais técnico, aí para você poder dar esse upgrade, o que você faz? Você promovia ela para um cargo de gestão, vai ser coordenador, gerente, alguma coisa, e essa pessoa não ia bem nesse cargo. Ela não sabia gerir gente, não sabia fazer esse papel. E aí, com o tempo, você tem que desligar aquela pessoa. Então, você perdia um bom técnico e perdia
um líder, né? Eu acho que isso precisa ser revisto. Hoje a gente consegue identificar talentos que têm uma competência formidável na trilha mais técnica, e essa carreira em Y possibilita ele a ter uma remuneração, por exemplo, igual a de um diretor ou de um gerente, né? Eu acho que isso muda o jogo, porque as pessoas acabam tendo um plano de carreira mais amplo. De alguma forma, em algum momento, isso acaba trazendo um pouco de desmotivação, principalmente para o técnico, que sabe que tem que dar o próximo passo, e quando você não tem essa trilha, você cria um problema, né? Então, isso é outra coisa também que eu tenho recebido feedbacks bem positivos, a galera tem gostado demais, porque ampliou. Eu quero crescer na carreira de gestão, você vai para um lado. Não, eu quero continuar sendo técnico, eu quero me especializar em engenharia de software, eu quero ser um arquiteto master. Hoje é possível dentro da RD Saúde, em função da gente ter conseguido estabelecer esse processo de carreira em Y. Então, quando a gente fala de gente, não é só do clima, não é só da autonomia, mas é também de formação e de carreira, né? Evidentemente que a melhor pessoa para cuidar da sua carreira é você mesmo. Eu falo isso para eles. Vocês têm que saber aonde vocês querem chegar. Eu não vou falar isso para vocês. Mas é importante você dar os caminhos, né? Então, quando você estabelece um pouco desse roadmap para eles, você dando os caminhos, eu acho que facilita bastante. Enfim, eu brinco que de tecnologia hoje eu entendo o suficiente para ninguém me enrolar. Mas hoje eu me considero muito mais um gestor de pessoas do que qualquer outra coisa, né? São eles que entregam, eu não faço nada sozinho. São eles que executam tudo aquilo que de alguma forma a gente dá a diretriz. Evidentemente que a parte do meu trabalho está muito mais associada à estratégia, ao desenho de planos. Isso de alguma forma você tem que estar mais focado, mais próximo do negócio para poder fazer esse deparo, essa tradução do que o negócio precisa para ações e planos em tecnologia, mas são eles que fazem, são eles que entregam. Se eles não estiverem bem alinhados, se eles não estiverem motivados, se eles não estiverem engajados, pode esquecer, você não vai chegar do outro lado. É um processo complexo, porque você sabe que as coisas mudam o tempo todo, né? Então a gente teve isso na pandemia, um nível de assédio absurdo, né? Porque a pandemia trouxe essa necessidade de maior contato com tecnologia da população em geral, e isso aumentou o nível de necessidade de serviços, né? Orientados ao consumidor, à população em geral. 0 a 100 muito rápido, né? E aí você teve um gargalo, né, em termos de profissional, que a gente também sofreu. Hoje eu acho que está mais equilibrado. Enfim, de pessoas eu acho que abordei bastante coisa. Eu acho que algumas dicas de como que você pode tornar o dia a dia melhor, a preocupação com a carreira. Acho que é isso. Você falando tudo isso responde até a um desafio que a gente escuta muito. A Fortinet tem um calendário de encontros de CISOs, encontros de CIOs, e um dos desafios que eles sempre trazem é também essa questão de como que eu engajo meu colaborador para que ele não saia em algum momento. E aí, quando você fala do Café com o João, que cria esse ambiente de proximidade em que você consegue escutar, em que você vai além das barreiras ali do trabalho, né? E entende quem é aquela pessoa, seus desejos, suas ambições. E, pelo outro lado, na questão de estratégia, você começa a olhar para a carreira e entende que muitas vezes não é para promover uma pessoa do analista para um gestor, é a carreira Y. Essas ferramentas, elas respondem, né, tanto os encontros quanto pensar disso em forma estratégica, esse desafio, que ainda é presente, né, na área de tecnologia como um todo. E no final é o que você falou, é cuidar de pessoas, né? É se atentar ao que as pessoas estão trazendo para você. Porque se é um desafio é porque muitas vezes talvez não pararam para dar tanta atenção, né? Com um olhar assim tão cuidadoso mesmo da escutativa. Eu lembrei de uma história. Claro, pode contar. Senão você vai ir para outra pergunta e vai passar. Que eu acho que é interessante. Nesse Café com o João, teve um deles, a gente falou muito de diversidade e de oportunidade, né? E eu recebi um questionamento assim, muito duro, porque eles falaram, a gente tem poucas pessoas, por exemplo, autistas dentro do time, né? E a gente sabe que eles têm bastante capacidade, né, para trabalhar com tecnologia. E aí eu fui
entender um pouco mais por que realmente... E foi num café com o João que pintou isso. E aí, logo depois disso, coincidentemente, eu recebi uma indicação de uma pessoa autista. A gente tem um programa que é muito legal, que chama o Quero Ser Dev, Quero Ser QA, que a gente recruta pessoas da farmácia para serem treinadas e trabalharem com tecnologia. Lembrando que a gente pega pessoas da farmácia que nunca desenvolveram uma linha de código, tá? Então é um processo grande, né? Um processo... É uma universidade corporativa mesmo ali, então a né? gente vai lá 6 meses de formação básica e começa a fazer coisas para iniciantes. Em 1 ano essa pessoa está formada, começa de fato a produzir. E aí eu indiquei essa pessoa, falei, legal, vai ser um teste. Por que a gente tem poucas pessoas, né, nesses programas? E essa pessoa, ela foi recusada, ela não passou no teste logo na largada. Por isso que é muito importante você também estar no chão da fábrica. Não dá para estar no chão da fábrica o tempo todo, mas você precisa estar lá de vez em quando para saber o que está acontecendo. E eu vi que ele tinha sido barrado na entrevista. Na entrevista ele já dançou. O autista ele tem mais dificuldade com comunicação, né? Se comunica, mas varia muito. Tem gente que se comunica um pouco melhor, um pouco pior. Eu falei, mas eu não acho muito justo logo na entrevista a gente barrar o profissional, né? Deixa ele fazer o teste, né? Deixa ele fazer o teste. Vamos ver como que ele vai no teste. E no teste ele ficou em terceiro entre 58 pessoas, né? Ou seja, está lá trabalhando há mais de 1 ano, acabou integrando o time, faz um trabalho maravilhoso. Mas você percebe, não tinha... uma leitura completa, uma leitura correta, né, do né? processo. Sim. E você vê, não era nada mais além disso, de você entender um pouco mais no detalhe o que estava acontecendo. Então, a gente começou a inverter, faz primeiro o teste técnico, né? Para poder fazer a aferição da habilidade da pessoa. E aí isso começou a abrir portas e a gente começou a contratar mais. Esse é um exemplo que às vezes você pode fazer a diferença. Sim. Então, delegar é importante. Eu falei da autonomia e eu sou uma pessoa que faço muito isso, dou muita autonomia para o meu time, mas você tem que ter pontos de controle para entender também o que está acontecendo dentro desse universo, né? É muita coisa, é evidente, você não vai conseguir centralizar todas as decisões, mas é um exemplo que você pode fazer a diferença. E aí o próprio RH falou, legal, realmente aqui a gente estava pecando, porque quando a gente barra a pessoa logo na entrevista, que tem um pouco mais de dificuldade, a gente acaba podendo estar tirando a oportunidade de um bom profissional. Então é uma história que eu lembrei que nasceu do Café com o João. Não, e é muito... Porque eu acho que uma pessoa tem indicado alguém, a pessoa não passou e... levantou esse alerta. É interessante, porque no final do dia, todos nós, independente aí de personalidade, de condições físicas, enfim, toda pessoa, ela é uma pessoa única, né? Ela tem as suas características, tem habilidades que eu tenho, que você não tem e vice-versa, e é normal. Então, realmente, limitar uma entrevista e não conhecer mais pode perder ali grandes talentos, porque talvez não deu tempo de analisar o 360. Obviamente, né, num processo seletivo, a gente não vai conseguir conhecer a pessoa 100%. Mas você conseguindo, como você falou, né, avaliar em diferentes frentes, você já consegue enxergar outras coisas que naquele primeiro processo não veio à tona, mas no teste técnico, a pessoa se mostrou pronta ali, a pessoa se mostrou apta, né, para trabalhar. E no final, é ouvir, né? É dar espaço ali para as pessoas. A conversa tá muito boa, João. E eu fui olhar aqui para as perguntas, a gente já tá indo... Tá ótimo, tá indo muito bem. Tá bom. E a gente já tá indo para a última, que é continuar nessa visão, né? Que você trouxe sobre transformação digital. O momento da pandemia que trouxe essa aceleração, né? Essa questão do imediatismo. Mas agora falando de futuro, principalmente quando a gente fala em setor de saúde. Eu queria que você trouxesse como que foi visualizar essa onda de digitalização no dia a dia e como que hoje é possível replicar praticamente tudo no ambiente online. Porque é um desafio, né? Desde as aulas até compras no supermercado, e-commerce, inclusive na frente que a RD atua, né, hoje ativamente. Quais são os maiores desafios que você enxerga
para o futuro da RD Saúde e como que a empresa está se preparando para resolver questões como obsolescência digital, integração das novas tecnologias. A gente falou muito, né, aqui sobre existiram momentos ali que vocês precisaram parar e trazer novas estratégias, porque o mundo estava mudando, a RD estava mudando de posicionamento. Então, agora pensando em futuro, como que você enxerga tudo isso? Vamos dividir. Eu acho que tem uma parte da nossa ambição que é, de fato, se consolidar como uma plataforma de saúde, né? Então, hoje, a gente já aplica vacina, já coleta alguns exames básicos em algumas farmácias, aferição de pressão, diabetes, enfim. A gente já começou essa jornada e isso se espelha justamente em algumas parcerias estratégicas que nós fizemos. A empresa sempre foi líder, né, no varejo farmacêutico. Quando a gente começou a estruturar esse plano estratégico de se transformar numa plataforma de saúde, a empresa imediatamente fez algumas aquisições de empresas e de startups, né, para fechar esse ecossistema. Então, primeira coisa, a gente consolidou essa estratégia de parcerias, né, para a gente poder acelerar a estruturação desse ecossistema. A outra coisa, quando você fala de tecnologia, obrigatoriamente o negócio precisa entender tecnologia. Então, não existe mais espaço para a empresa observar a área de tecnologia de uma forma apartada, sabe? Tem algumas empresas, inclusive, que enxergam a área de tecnologia ainda como uma área de suporte. Isso é um erro, né? Não pensando na tecnologia em si, mas pensando na companhia, né? Sim. Porque hoje, quando você vai fazer um planejamento estratégico e você começa a fazer a leitura de todos os itens que de alguma forma foram mapeados, todos eles precisam de tecnologia, sem exceção, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a empresa tem se preocupado, e eu acho que tem sido muito legal, resgatando a história do letramento, foi o letramento de tecnologia para o negócio, para os executivos. Então, a gente tem letramento de tecnologia para o board, para os executivos, para gerente, para coordenador e para as demais funções. Por quê? Porque hoje, quando você vai, por exemplo, desenvolver um produto digital, esse produto digital, vamos supor, ele está lá para poder alavancar um determinado serviço que vai contribuir para o aumento da receita da companhia. Um produto digital, por exemplo, usa a cloud, né? O negócio precisa entender desse negócio, né? Ele precisa entender o que é a cloud, porque ele vai fazer parte desse PNL, né? Então, cada vez mais, hoje a gente tem essa preocupação do negócio entender tecnologia. Eu não estou aqui para centralizar tecnologia, estou aqui para potencializar tecnologia nas áreas de negócio. Então, é uma leitura diferente, parece que é um detalhe, mas não é, né? Eu acho que isso tem ajudado bastante, inclusive, como que a gente faz a alocação mais adequada de investimento. Hoje já tem casos do negócio falar, pera lá, vou investir menos aqui no meu business e vou alocar um pouco mais aqui em tecnologia porque eu quero acelerar essa frente e isso estrategicamente para a gente vai ser importante. Então, acho que isso passa pelo letramento do negócio e passa fundamentalmente de você ter um planejamento estratégico muito junto com o business, né? Então, eu falei para você que quando eu cheguei eu fiz um planejamento estratégico muito mais alinhado às fundações de tecnologia, né? Hoje a gente com as fundações bem estabelecidas e já com um nível de aceleração razoável, para você ter uma ideia, a gente fez um trabalho agora de engenharia de software que multiplicou por 10 o nosso capacity, a entrega de, por exemplo, de novas releases com a mesma quantidade de devs, né? Então, isso mostra que a tecnologia também pode ajudar muito no ganho de produtividade e de competitividade. Mas o planejamento estratégico agora está muito mais ligado a como que a gente alavanca e acelera a estruturação da plataforma de saúde. Então, com as fundações agora bem estabelecidas, a gente está fazendo esse planejamento junto com o negócio. Então, não existe um planejamento só de tecnologia. Então, por exemplo, óbvio, quando a gente fala, você citou obsolescência tecnológica, tem uma parte da obsolescência que é evidente, é muita tecnologia. É como, por exemplo, eu vou reduzindo a idade de equipamentos antigos que eu tenho nas farmácias, nos CDs, isso você não resolve da noite para o dia, porque é muito dinheiro, então você vai reduzindo gradativamente, aqui você tem que estabelecer um plano e você vai reduzindo gradativamente. Agora, quando você fala de obsolescência, por exemplo, sistêmica, tem que tomar cuidado. Aí você tem que estabelecer também um planejamento estratégico. Você não troca
toda a tua plataforma da noite para o dia. Além do investimento ser absurdo, você não vai ter capacidade de fazer toda essa transformação de uma vez. Então, aqui nos bastidores, acho que a Fernanda comentou, como que você vai fazer esse trabalho. Esse trabalho ele tem que ser em conjunto com o negócio. Sim. O que é mais prioritário? Ela comentou, vai dobrar de tamanho? A gente vai dobrar de tamanho. Quando eu dobrar de tamanho que eu tenho estabelecido hoje, atende a companhia? Não. E provavelmente, em qualquer empresa do mundo, se você for fazer um plano de dobrar de tamanho, o que você tem hoje não vai atender no futuro. Então, você precisa desenhar isso na linha do tempo. Ter essa visibilidade, né? Você não vai conseguir fazer isso da noite por dia. Então, a gente está no momento agora de fechar essa estratégia. Essa estratégia passa exatamente por isso, como a gente prepara a empresa para dobrar de tamanho e como a gente prepara a empresa para ela ser cada vez mais conectável, né? Ela cada vez ser mais smart, porque quando a gente fala de plataforma de saúde, esse universo exige muita integração, né? Então, passa desde como que eu vou fazer as conexões com as startups, como que eu vou fazer as conexões com o governo, porque a partir do momento que você começa a estabelecer essa jornada de saúde, você tem que ter algumas conversas com algumas entidades. Então, a gente tem trabalhado bastante nesse planejamento, muito mais focado agora, de fato, em tecnologia para o negócio. Então, cada vez mais o board já entende falar de API, já entende falar de cloud, já entende falar de integração, de engenharia de software, faz parte do negócio. Cada vez mais o negócio vai falar de tecnologia, mas fiquem tranquilos que eles sempre vão precisar de tecnologia para ajudar a dar essa sustentação. Mas é importante que não tenha essa vaidade da gente querer centralizar toda a discussão de tecnologia. Isso é uma bobagem. Cada vez mais a gente tem que potencializar tecnologia na ponta. Eu acho que é potencializar aquilo que a gente já começou a fazer. Quando eu falei para você que a gente criou esse ecossistema, as startups e algumas empresas que a gente comprou, isso começou muito standalone, ou seja, cada um realmente trabalhando na sua frente, vertente, né? Mas agora é a hora da gente pensar na integração disso tudo e no estabelecimento dessa plataforma. Acho que esse é a grande estratégia. A outra parte da estratégia vai muito bem, obrigado. A gente abre mais de 300 lojas por ano. O ano que vem, em 2025 também, a gente já tem previsto 350 novas lojas. A gente vai abrir mais 2 CDs. Então, toda essa parte mais física, ela vai muito bem, né? A empresa tem um nível de assertividade com relação à abertura de novas lojas, assim, formidável. Tem um tiro, assim, excelente, maravilhoso. Então, isso também é muito importante para dar sustentação para tudo aquilo que a gente está desenvolvendo no digital, né? E abrindo mais espaços, né, para vocês. Sim. Aí, para inovar, para trazer novas tecnologias também. Sim. Né? Mas só para fechar, qual que é o grande desafio disso tudo? Eu acho que tem esse desafio da plataforma de saúde, de certa forma. Apesar da gente cuidar da saúde das pessoas há mais de 100 anos, eu acho que é cuidar diferente agora, né? Sim. E de fato existe essa preocupação de como que a gente pode ajudar o sistema de saúde como um todo ser melhor, ser mais inclusivo. Hoje, por exemplo, se teu filho está com uma febre, você vai no hospital. Precisaria ir no hospital. Se você pudesse, por exemplo, na farmácia, fazer uma teleconsulta ali, ver que é um problema no ouvidinho, já pegar o antibiótico na farmácia e ir para casa. Nossa, muito mais acessível. E muito mais rápido, né? E você desafoga esse sistema que hoje ele está sobrecarregado. Que então, é um hoje, problema, né? nosso principal objetivo, falando de saúde em específico, é atuar no que a gente chama de primeiro nível, né? Da primeira atenção. Sim. Então, a gente não está nem no segundo estágio, segunda atenção, terceira atenção. A segunda são trabalhos mais direcionados, específicos, como as clínicas de saúde, e a terceira são os hospitais. Então, a gente quer atuar aqui nesse primeiro nível mesmo, que é o primeiro atendimento, que é a aferição, por exemplo, de pressão, que é já fazer, por exemplo, a formulação de um antibiótico na hora. Você já recebe a receita lá na farmácia, já compra e já vai para casa. Eu acredito muito nessa jornada, né? Eu acho que aqui tem bastante oportunidade para, não só como negócio, mas também pensando no propósito da companhia, que é, de alguma forma, melhorar o sistema de saúde do Brasil. Então, o desafio saúde,
E eu acho que o outro desafio remete à tecnologia. A gente vê agora uma revolução no que diz respeito à inteligência artificial. Então, a Fortinet atua também com cibersegurança, então é evidente, a inteligência artificial ajuda muito a combater esse tipo de problema, mas a gente não pode esquecer que do lado de lá, eles também vão usar a inteligência artificial, né? Então, eu acho que a inteligência artificial é uma tecnologia emergente, que não, diferente de outras tecnologias emergentes que vieram e que, enfim, se caracterizaram como moda. Esse veio para ficar. A gente já está usando inteligência artificial para ganhar produtividade, por exemplo, nas esteiras digitais. É algo que a gente quer está tendo um olhar bem diferente. A gente acha que pode acelerar bastante a estratégia do nosso negócio, seja na saúde ou seja para todo o trabalho que a gente já faz hoje nas nossas lojas físicas. Ou seja, ainda tem um belo de um caminho aí pela frente, né? Muita coisa, muito graças trabalho. a Deus, né? Tem bastante ainda trabalho. Bem, né? Ainda bem. Tem bastante trabalho para fazer. Para fechar a nossa conversa, João, você quer deixar uma mensagem? Você já trouxe diversas aulas aqui, dicas, enfim. Mas você quer deixar uma mensagem final para quem está nos escutando? Queria agradecer o convite, muito legal estar aqui batendo um papo, contando um pouquinho da minha história e da estratégia da RD Saúde. Eu falei isso no comecinho do nosso papo. Eu acho que no final do dia a gente acaba falando para muita gente que está começando a sua carreira e de alguma forma tem ambição de às vezes chegar num nível mais alto. Sim. Das empresas onde eles trabalham. Eu acho que primeiro, de fato, você não olhar para o seu umbigo. Toma muito cuidado. Hoje eu vejo muita vaidade na área de tecnologia, sabe? Você não faz nada sozinho. Sim. E quando você tem um nível de ambição exacerbado, onde você olha mais para o umbigo do que para a empresa, não vai dar certo, não vai dar certo. Você está fadado ao insucesso. De fato, vá trabalhar feliz, que você tenha alegria em levantar da cama e trabalhar na empresa onde você trabalha. Isso é o primeiro passo. E tenta fazer o melhor para a empresa, pensando no cliente, né? Como que você de fato pode melhorar a vida daquele cliente, né? Que está todo dia ali, né? Sendo atendido pelos nossos farmacêuticos, pelas pessoas das lojas, está lá, muita loja 24 horas por dia. Como que de fato a gente pode melhorar a vida desse cliente e, consequentemente, como que a gente pode melhorar a vida de quem trabalha diretamente ali na ponta, na farmácia. Eu acho que esse é o caminho. Eu sempre trabalhei dessa forma, sempre pensando fazer o melhor pela empresa. Eu acho que o melhor para você é consequência, né? Pode acontecer de você trabalhar numa empresa, você pensar em fazer o melhor pela empresa e você não receber talvez o reconhecimento merecido. Aí a dica que eu dou, pega a mochila e parte para a próxima. Graças a Deus, por onde eu passei sempre teve reconhecimento, então as coisas sempre funcionaram bem. Mas eu acho que é isso, né? E não esquece de que uma das melhores coisas da vida é sorrir, né? Então, tem que tomar cuidado para manter um clima bacana. Evidentemente, tudo tem que ter limites, né? Mas dentro dos limites, sorrir faz muito bem. E eu pretendo seguir minha vida sorrindo. É assim que eu cheguei até aqui, é assim que eu vou continuar. Muito obrigada, João. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente esse momento, trazendo aí, né, a sua jornada, seus aprendizados, experiências. Eu acho que foi uma conversa muito rica e eu aprendi muito. É legal a gente sempre voltar, né, como a Fabi da Leroy, ela fala, o básico bem feito, ele faz muita diferença. E eu ouvi o Bonatti, que é o nosso VP de engenharia, na semana passada, falando uma coisa que é verdade. O básico bem feito, ele é diferente em cada realidade. Então, mas, na maioria das vezes não, né? Sempre também olhando pessoas. Muito obrigada pela sua participação. Espero contar com você também em outros convites aí no futuro. Legal, obrigado vocês. Valeu. E nós também agradecemos a todos vocês que nos acompanharam nesse episódio. Não se esqueçam de seguir o Fortinet Brasil Podcast nas plataformas de streaming e nas redes sociais para não perder conversas como essas aqui que são inspiradoras. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente!